ao The Interiors Mind Podcast by J. Barbosa. A nossa equipa vem dar vida aos conceitos, inspirações e experiências do mundo do design de interiores para que possa ser o primeiro a saber de tudo. Olá, eu sou a Francisca Fernandes e sou designer de interiores na J. Barbosa Interiors. Olá, eu sou a Maria Gonçalves e sou designer de interiores na J. Barbosa Interiors. Nós hoje vamos falar das etapas de um projeto de interiores e o quanto é importante a contratação de um profissional nesta área. A nossa casa é o nosso refúgio das adversidades do dia-a-dia, é onde nós recarregamos energias. O ambiente onde nós habitamos deve refletir os nossos valores, deve responder às nossas necessidades e, sobretudo, deve espelhar a nossa identidade. É nele que nós nos vamos identificar, é nele que nós vamos definir toda uma série de decisões da nossa vida, é o nosso conforto, é a nossa identidade que vai estar presente em cada espaço. Sim, nesse sentido, o papel de um designer de interiores é fundamental para a otimização do espaço, para solucionar problemas que por vezes as áreas interiores carregam. No fundo, eu acredito que um designer de interiores dá alma a um espaço vazio. Por vezes o cliente tem imensas ideias, mas nem sempre consegue conciliar umas com as outras. E é aí que nós, como profissionais, conseguimos criar ambientes equilibrados e que se adequam ao espaço, à arquitetura e à luz. Quando o cliente tem uma série de ideias, porque viu na internet, porque fez outras pesquisas, outras vivências, não consegue, por vezes, reunir todos esses elementos que pesquisou, adaptando ao seu espaço. E nós conseguimos organizar essas ideias e adequá-las realmente ao ambiente do cliente. Sim, é engraçado até que muitas vezes o cliente surge com imagens que viu no Pinterest, por exemplo. Sim. E tem muitas imagens, lá está, tem muitas ideias, mas tem um discurso confuso e mostra que não consegue criar essa harmonia com as ideias que tem. Uma ligação. Apesar de ter muitas, sim. Uma ligação entre o que recolheu e que reconhece que gosta, mas não sabe como adaptar ao seu espaço. Sim, não sabe transformar isso numa coisa concreta, numa solução. E isso é perfeitamente normal. Sim, claro que sim. Por isso é que nós existimos. Exatamente. De forma a poder clarificar e colaborar com o cliente, porque isto no fundo é um trabalho de ambos, tanto como nós, como profissionais, como designers de interiores e como o cliente, como o habitante da casa. Sim, claro que sim, sem dúvida. Por isso mesmo é que a primeira fase deste processo de trabalho é fundamental, o briefing. É neste primeiro contacto com o cliente em que damos início ao desenvolvimento de interiores. E é fundamental dois aspectos nesta fase. Criar a ligação entre o designer e o cliente e conhecer o espaço. É aqui que é muito importante uma reunião com o cliente, a meu ver, preferencialmente presencial, com o intuito de criar uma empatia, de conhecer o cliente como pessoa e como habitante do espaço a criar. É muito importante nós conseguirmos compreender como é que o cliente vive o seu dia-a-dia, o que é que ele acredita, quais são as suas crenças, o que é que ele realmente é como pessoa. Isso é muito importante, porque não vamos criar um espaço standardizado quando o cliente, aquela pessoa, nada tem a ver com a forma de estar naquele espaço. Portanto, é muito importante esta primeira reunião, conhecer a pessoa, saber como é que vive o dia-a-dia, como é que ele é constituído, o que é que ele faz, quais são os seus hábitos, os seus horários, porque tudo isso
é importante na luz, é importante nos espaços de circulação e mesmo que elementos incorporam o espaço, porque isso vai-lhes transmitir conforto e vai se adequar a essas necessidades diárias. Portanto, sim. É importante uma conversa inicial. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É também importante perceber nesta fase se há crianças em casa, se há animais, tudo isso altera a forma como nós iremos desenvolver o espaço. É importante pensar em todos os elementos. E é aqui também nesta altura que começamos então a desenvolver e a pensar qual será o conceito para a casa, porque cada pessoa é uma pessoa e o conceito tem de se adaptar a ela. Normalmente depois desta conversa o que fazemos é uma visita à casa para sentir o espaço, a arquitetura, as dimensões e também a luz. Que proporções é que a própria luz cria nas áreas? Sim, por vezes temos uma área grande, mas temos pouca luz e isso vai fazer com que o espaço seja de uma forma processual menor. Sim. Portanto, é importante a luz porque vamos com isso pensar nas cores, pensar nas texturas, pensar se temos espaço para determinadas dimensões de um sofá, por exemplo, exatamente. Sim. Ou se podemos criar peças à medida, por exemplo, uma estante. Como é que esta estante se vai comportar? Por exemplo, pode ser mais aberta, ter mais espaços fechados, ser um volume mais pesado ou uma estante só com prateleiras, por exemplo, que a torna muito mais leve. Tudo isso é importante definir conforme o espaço que nós vamos ver, porque acontece muitas vezes, nós recebemos a planta do cliente e começamos a pensar no espaço a partir da planta, mas depois quando vamos efetivamente ao espaço, nós próprias que já temos alguma experiência, não é? Verificamos. Surpreendemos-nos com o espaço ainda assim nos surpreende. Sim. Ou seja, é importante esta visita. E tu falas bem, Francisca, quando nós visitamos temos uma percepção diferente. Em especial quando nós começamos um projeto a partir da obra. Quando começamos um projeto a partir da obra que ainda está em construção, ainda está na fase inicial, é muito importante, porque nós, após a conversa com o cliente e após esta visita ao espaço, nós vamos começar a trabalhar a planta layout. E quando a obra começa, o projeto começa em obra, há muitas definições a fazer nesta fase. Quando a obra está no início, nós podemos tomar decisões em planta, em bruto, de todo importantes que vão definir tudo para a frente. Por exemplo, os pontos de luz, um aspecto que dificilmente é pensado, as sancas. Quando nós temos de uma forma standard uma sanca de 20 cm, isso só permite uma cortina, mas se nós tivermos a necessidade de 2 cortinas, a sanca já não funciona. Todos estes elementos que por vezes não acontece quando a casa já está fechada, de podermos atualizar, em obra nós conseguimos logo à partida definir questões essenciais e que vão moldar muito o projeto e a nossa proposta. Quando visitamos a obra e esta ainda está em bruto, está no início, o trabalho do designer de interiores a par da obra é muito importante e muitas das vezes as pessoas não têm essa noção, mas há tantos pormenores que podem ser definidos em obra em que vão estar de acordo com o projeto de interiores. Vou dar um exemplo muito concreto, que atualmente estou a trabalhar num projeto em que está a começar logo em obra. Não há sensibilidade e isto foi logo detectado logo desde o início. Os sifões, a localização é inacreditável, porque
num chão em madeira, muitas das vezes, e isto está a acontecer atualmente, que é as cozinhas serem open space com a sala, em que o chão é uniforme, é todo ele igual. Mas, dada a sua canalização, há sempre a necessidade de um sifão. E um caso muito concreto é eu ter chegado à obra numa fase ainda mesmo inicial, onde estão a passar a tubagem para a canalização, e verificar que vai haver um sifão no meio da entrada entre a sala e a cozinha, em que vai haver uma tampa em inox sobre o chão em madeira. Sim, extremamente visível. De vários pontos da casa, da sala, da cozinha. É um detalhe, mas que fará toda a diferença. São pormenores que vão enriquecer o ambiente se forem pensados desde o início. Sim. O sifão estar mais 5 cm à direita ou mais 5 cm à esquerda não vai fazer diferença. Mas no final, se este sifão continuar a estar acessível para manutenção, mas estiver escondido, sem dúvida que o resultado final, em termos visuais e de acabamentos, vai ser uma sala muito mais equilibrada e harmoniosa. Não vai haver elementos em que não há o cuidado e a sensibilidade entre a funcionalidade e a estética. Portanto, muitas das vezes, ao começarmos o projeto interior, não é só pensar no sofá, pensar na mesa, mas se nós começarmos em obra, todos estes elementos que mais tarde, daqui a um ano, é que vão ser realmente pensados, são importantes agora para definir o layout, para definir os pontos de luz, para pensarmos se vamos precisar de uma cortina que deixe passar a luz, ou se vamos precisar de duas em que uma vai cortar a luz porque vai refletir na televisão. Todas essas questões são importantes em obra, porque nós conseguimos definir logo desde o início se queremos uma sanca standard ou se queremos uma sanca para duas cortinas. A dimensão faz a diferença. Exatamente. Termos um candeeiro centrado com a mesa vai fazer a diferença de que quando não existe o projeto de interiores e é colocado um ponto de luz num ponto em que realmente nada tem a ver com o centro da mesa. Sim, no fundo estas questões ajudam, não, são essenciais para criar um equilíbrio e uma harmonia com estas questões mais técnicas e menos visíveis, no fundo, ao olho da pessoa, com o que depois vai ser a proposta. Ou seja, é necessário haver esta congruência e esta comunicação também com o lado da obra, desde o início. Concordo que é muito importante e faz muita diferença. Sim. Claro que quando a obra está a começar e há tantas questões importantes a decidir naquele momento que ninguém quer pensar se vão ter um sofá de 3 metros ou um sofá de 2 metros. Mas no fundo, nós vamos ganhar no espaço se o espaço já estiver organizado e pensado nesse sentido. Portanto, após um briefing, após uma visita ao espaço, o podermos ter a percepção de como é o espaço, perceber efetivamente todas as questões de arquitetura e necessidades do cliente, nós começamos a trabalhar na planta. Já temos todos os elementos, temos as necessidades do cliente, sabemos o que é que a obra, em que fase é que a obra está e que questões é que temos que resolver. E é aqui que começamos a definir o layout do espaço. Começamos a trabalhar a planta e a definir dimensões do sofá, que nessa fase, quando é obra, ninguém quer saber. Sim, mas nós estamos aqui para pensar nessas questões que se calhar o cliente ainda não está preparado para isso, mas nós precisamos de o fazer. E sem dúvida que vamos precisar de saber que dimensões terá o sofá, porque o sofá ou outro elemento, ou uma mesa ou o cadeirão, terá que estar em proporção ao espaço. Não adianta o cliente, com todo o respeito pela opinião do cliente, como é óbvio, mas não adianta o cliente decidir ou achar que
pretende um sofá de 3 metros e o espaço apenas suportar de uma forma confortável um sofá de 2, por exemplo. Porque aqui na planta que nós vamos definir os espaços de circulação. Sem dúvida. As dimensões das peças é o que vai trazer em proporção ao espaço o conforto. Sim, eu acho que essa questão também das áreas de circulação é uma das principais aqui no desenvolvimento da planta, sim, deste estudo. É um estudo realmente muito importante percebermos que espaços de circulação é que são criados, porque nós, no fundo, ao colocar o interior de um projeto, é que estamos a definir estes corredores. Nós é que os estamos a desenvolver e por isso é algo que temos sempre de tomar em consideração. E lá está, como estavas a dizer, o cliente pode querer um sofá de 3 metros, mas se isso fizer com que a distância entre o sofá e a parede seja de 30 centímetros, por mais que nós saibamos que uma pessoa consegue passar em 30 centímetros, não é algo confortável, não é algo confortável a fazer no dia-a-dia, a que esse seja o principal corredor de circulação. E cabe-nos a nós também conseguir comunicar isso ao cliente, e a planta ajuda-nos muito nisso. Tu estás a mencionar todos estes aspectos e eu estou-me a lembrar de um outro aspecto que acontece imenso, que é, principalmente no cliente homem, a dimensão da televisão. A dimensão da televisão, se nós tivermos uma sala pequena, não podemos ter uma televisão de 80 polegadas. Podemos, mas isso não vai trazer vantagens quando tiver a ver televisão, porque não vai usufruir desse tamanho. Portanto, esta relação entre o tamanho do sofá, a distância à parede, os espaços de circulação, tudo isso em sintonia uns elementos com os outros vai tornar o espaço muito mais agradável e vai trazer o tal conforto que nós várias vezes mencionamos. Quem fala da sala fala de um quarto, por exemplo. Acontece exatamente a mesma coisa, portanto as distâncias entre a televisão e a cama, seja ele qual for o espaço, todos eles têm a necessidade de pensar na circulação e pensar quais são as proporções corretas de todos os elementos que vão incorporar ao espaço. No quarto, por exemplo, uma questão que acontece muitas vezes é o cliente quer uma cama grande, quer uma cama de 2 metros, por exemplo, um colchão de 2x2. Mas depois o espaço que temos, ou seja, a cama até pode caber, mas depois o espaço que sobra para as mesinhas de cabeceira é irrisório. Por exemplo, sobra espaço para uma mesinha de 40 centímetros. E nós conseguimos perceber que fica desproporcional. Fica desequilibrado. Sim, fica desequilibrado. E normalmente até conseguimos comunicar isso ao cliente de forma clara. E o cliente pode abdicar deste tamanho de colchão por um equilíbrio e uma harmonia no quarto. Daí ser tão importante o desenho do layout com as medidas corretas, exatas, tanto para nós, para definirmos todo o espaço, como para o cliente perceber o funcionamento, como tu estavas a dizer, se uma cama grande está em proporção ao espaço, se vamos ter espaço para a mesa de cabeceira ou não. Portanto, muitas das vezes a planta existe para nós, para definirmos, e quando há ideias que os clientes têm, mas não têm a verdadeira noção das dimensões, nós fazemos sempre uma planta com as ideias do cliente de forma a demonstrar como funciona e como não funciona. Portanto, não impomos as nossas ideias, não impomos a nossa planta, mas sim mostramos o que funciona e a ideia que tem que não é tão funcional. E aconselhamos e deixamos o cliente tomar decisões. Se quer que a cama ocupe 50%, 60% do espaço, se quer ou não abdicar da mesa de cabeceira ou se quer realmente passar para uma cama mais pequena. Portanto, é importante a planta, seja as fases seguintes, aqui é muito importante a definição de todo o espaço. E eu acredito também que é muito importante
para que haja esta comunicação sincera e fluida, a relação com o cliente. É importante construir aqui uma relação de confiança e nós também, lá está o que estavas a dizer, Maria, de não impormos. Nós não queremos impor a nossa forma de ver ou a nossa proposta. Queremos o melhor para o cliente, no fundo. E é importante a comunicação, conseguirmos passar essa mensagem ao cliente. Acho que isso também vai ser importante para todo o processo Sim, vai-nos aproximar. Do projeto. Vai nos aproximar e dá confiança no nosso trabalho. Sim, sem dúvida, porque o cliente tem que confiar em nós, porque está-nos a entregar a sua casa. Sim. Portanto, as decisões são de ambos e portanto, é todo importante o respeito e a comunicação clara. A comunicação clara. Sim. E para isso, passada a planta desenvolvida e todas estas questões resolvidas de espaços, passamos para o mood board. Se gostou deste conteúdo e deseja saber mais sobre mood board, visualização 3D, produção e instalação de todo o seu projeto de sonho, não perca o próximo episódio, onde explicaremos passo a passo todas as etapas. 40 anos de histórias, irá querer perder?